Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, para iniciar, né, acho que primeiro eu tenho que me desculpar pela demora em enviar essa correção, mas como vocês estão acompanhando aí, os professores estão na correria, né, do dia a dia e tem muita coisa que a gente precisa realmente, né, reorganizarmos e acho que vocês também estão nessa, dando conta das tarefas da escola, quem ainda estuda, quem trabalha se adaptando no trabalho, trabalhando em casa, justamente por conta disso tudo que tem ocorrido, né? Eu espero que vocês estejam se cuidando e espero também que vocês estejam morrendo de saudades dos nossos encontros, porque eu particularmente estou. E aí nós vamos realizar essa correção, tá? Procurei colocar no Word justamente para que eu possa ir explicando e vocês comparando com os resultados obtidos que vocês tiveram, tá? A questão número 1, nós realizamos ela no próprio vídeo explicativo que foi enviado no sábado passado. Então, vou direto para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes que o jogador derruba os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Então, aqui ele já deu uma informação importantíssima. A razão, obviamente, vou trabalhar com essa fração a meu favor. Então, nós temos o seguinte: em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. Jogador 1 derrubou 50 vezes em 85 jogadas. Jogador 2, 40 em 65. O 3, 20 em 65. O jogador 4, 30 em 40. E o 48, perdão, e o jogador 5 derrubou 48 vezes em 90. Para eu determinar, né, obviamente, quem teve o melhor desempenho, o que, que eu devo realizar? Justamente a razão, a divisão entre o número de vezes que derrubou do total de jogadas. Fiz isso na primeira, encontramos 0,58. Fiz isso na segunda, encontramos 0,61. Fiz isso na terceira, encontramos 0,30 aproximado. Na número 4, encontramos 0,75 e na número 5, 0,53. Obviamente, quanto maior o resultado aqui, melhor o seu aproveitamento. Como o 4 teve maior, a resposta correta é a alternativa D. O jogador 4 teve o melhor aproveitamento. Tá? Para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte: uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da ponte, perdão, da carga da ponte, e o restante da carga será distribuído igualmente entre os dois pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão, respectivamente, ou seja, na sequência, eu vou procurar inicialmente o valor do meio. Então, eu tenho que tirar 60% de 12. Tá? Nós temos aqui 60 vezes 12, 720. Quando eu divido por 100, eu encontro 7,2. Comparando as alternativas, só tem uma, obviamente, que está com 7,2, que é a alternativa C. Tá? Então, essa aqui é justamente a nossa alternativa correta. Fidelis, mas se eu quisesse confirmar, o que eu teria que fazer? Você teria que pegar o total, né? Obviamente, tirar do 7,2, que foi o valor, tirar o 7,2 dele, que foi o valor que você encontrou, sobra esse 4,8. Esse 4,8 você teria que dividir em 2, porque ele disse que foi igualmente dividido entre os outros dois pontos de sustentação. Ok? Questão número 4, pessoal. A questão número 4 é uma questão bem tranquila, se trata somente de algumas operações básicas, mas que é importante nós respeitarmos essa questão, porque é uma que vocês têm, não vou dizer nenhuma obrigação, mas a chance de acertar é muito grande, então é importante que vocês procurem pontuar essas, tá? Durante uma epidemia de uma gripe viral, o secretário de saúde de um município comprou 16 galões de álcool em gel, com 4 litros de capacidade cada um, para distribuir igualmente em recipientes para 10 escolas públicas do município. O fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipiente, com suas respectivas capacidades listadas. Então, nós temos aí 5 recipientes, né, e obviamente a capacidade do litro que ocorre em cada um. O secretário de saúde comprará recipientes do mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada escola, abastecidos com álcool em gel na sua capacidade máxima,
de forma a utilizar todo o gel dos galões de uma só vez. Que tipo de recipiente o secretário de saúde deve comprar? Primeiro, ele comprou 16 galões e cada galão tinha 4 litros. Eu faço a multiplicação entre esses dois valores e encontro a capacidade total de álcool em gel que foi comprado. Então, nós temos aqui 64 litros. Depois ele me diz que foi dividido em 10 escolas. Então, eu tenho que dividir por 10 para ver quantos litros cada escola receberá. 6,4 litros. Só que esses 6,4 litros, obviamente, serão divididos em 20, tá? Objetos, recipientes, que ele falou aqui na pergunta já praticamente final. Obviamente, ele quer saber qual é o melhor recipiente para se colocar. Então, fazendo a divisão do 6,4, tá, por 20, o importante é que eu, obviamente, tire essa vírgula daqui. Para eu tirar, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo. E aí você ficará com 64 dividido por 200. Acrescento 0 do lado de 64 e 0, no quociente. Tá? E aí você encontrará o resultado 0,32. Corresponde à mesma coisa que 0,320, o recipiente 3. 5. Um tanque abastecido por 2 torneiras de mesma vazão fica completamente cheio em 4 horas. Ou seja, cada uma é como se enchesse, né, metade do tanque. Ao mesmo dia, iniciou-se o enchimento desse tanque com as 2 torneiras abertas, mas 2 horas depois, uma delas foi fechada, completando-se o processo com uma só torneira. Podemos concluir que o tanque ficou totalmente cheio às... Bom, o que ocorre, pessoal? Ele disse que ao meio-dia iniciou-se o enchimento desses reservatórios, desse tanque, e 2 horas depois parou. Então, às 2 da tarde parou, e só ficou apenas uma. Em 2 horas, cada uma enche metade, e faltaria encher metade do volume. Logo, a única torneira que ficou aberta, ela vai realizar esse período em 4 horas, que seria o tempo que ela demoraria para encher um tanque apenas. Então, 14 horas mais 4, 18, tá? Alternativa C. Na questão 6, para quem gosta de futebol, para quem fica acompanhando a questão da tabela, enfim, saldos de gols, deve ter encontrado uma facilidade muito grande nessa questão, mas eu acho que é importante destacar que ela é mais de interpretação, né, porque as contas em si são contas simples a se realizar. Um campeonato de futebol segue as seguintes regras: o time que vence marca 3, o time que empata marca 1 e o que perde não marca ponto algum. Ele deu uma tabela, né? E só para a gente tentar ganhar um pouquinho de tempo, nessa tabela, o que ele quer saber, obviamente, é qual foi a classificação dos times. Lembrando que se fosse empate na pontuação geral, o critério de desempate é o saldo de gols. E ele ainda foi bonzinho dizendo o que era o saldo de gols, tá? Que é a quantidade de gols marcados menos subtraído da quantidade de gols sofridos. Então, vamos lá. Armadores teve uma vitória, um empate e uma derrota, totalizou 4 pontos. Contundidos teve 2 vitórias, um empate e 0 derrotas, então fez 7 pontos. Defensores teve um empate e 2 derrotas, então só fez 1 ponto. Estudantes teve uma vitória, um empate e uma derrota, 4 pontos. A gente, observando já por esses valores, conseguimos eliminar a letra A, a letra B e ficamos com essas 3, porque, obviamente, o primeiro lugar estão o grupo dos contundidos. Só que no último lugar tem que ficar os defensores, então a gente já elimina E, ficando apenas com a C ou com a D. 2 times ficaram empatados na pontuação geral, então o que a gente precisa fazer? Usar o saldo de gols. Os armadores fizeram 9 gols e sofreram 7, ficaram com um saldo de gols de 2. E os estudantes fizeram 5 e sofreram 4, ficaram com um saldo de gols igual a 1. Então, a ordem correta é contundidos, armadores, estudantes e defensores. Alternativa D, tá?